Queridos irmãos, eu quero ler desta noite Evangelho segundo Marcos, no seu capítulo de número 5, uma história bastante conhecida. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 5. A cura do endemoniado Gerazeno. Marcos capítulo 5, do versículo de número 1 até o versículo de número 20, enfocando aqui nesta noite a ideia da compaixão, né? A compaixão de nosso Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, e ao desembarcar logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera, e indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Um belo texto da palavra de Deus, uma história bastante conhecida, e eu quero dizer que essa história é a história da graça de Deus que chega ao ser humano, chega às pessoas as mais inimagináveis.
Essa história é a história do poder libertador de nosso Senhor Jesus Cristo, que atinge o coração do ser humano, a alma do ser humano, que atinge as pessoas as mais imprevisíveis. Essa história é a história da compaixão, versículo 19, que diz: vai para os teus e anuncia-lhes como o Senhor teve compaixão de ti. A história da compaixão que alcança o ser humano e chega às pessoas as mais inesperadas. É essa história que nós temos diante dos nossos olhos. Meus queridos irmãos, eu quero fazer hoje uma explicação desse texto, contar toda a história e trazer algumas lições para a nossa vida espiritual. Os evangelhos sinóticos são os evangelhos que estão sob a mesma ótica, que caminham na mesma direção, Mateus, Marcos e Lucas. Eles registram a história, a libertação deste homem, a restauração desta pessoa, a recuperação desta alma. Eles colocam que isso aconteceu após a travessia do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na verdade, não era um mar, era um grande lago, um lago que tinha em torno mais ou menos dos 20 quilômetros de comprimento, por 14 quilômetros de largura nas partes maiores. Mas era chamado de mar pela grandiosidade, pelo vento, pelas ondas que ali formavam, e também era conhecido como o Mar de Tiberíades. Tiberíades era também uma cidade importante, grande ali no entorno do Mar da Galileia. Também era conhecido como o Lago de Genezaré, outra grande cidade no seu entorno. E os sinóticos então colocam que antes deles chegarem da terra dos Gadarenos, dos Gerazenos, eles enfrentaram uma tempestade, eles enfrentaram um mau tempo, águas tumultuadas, ventos enraivecidos no Mar da Galileia, certamente uma tensão nos discípulos, ou quem sabe um apavoramento na alma, porque o tempo não estava propício naquela travessia. Então eles tiveram um momento de medo, de pavor, de insegurança, de apreensão durante a travessia do Mar da Galileia, até que Jesus ali pacificou a situação e aquietou os ânimos dos seus discípulos. Acontece que o Evangelho segundo Marcos nos diz que essa travessia se deu no entardecer. E aí os irmãos vão entender onde eu quero chegar. Dê uma olhada no capítulo 4, aí, no capítulo 4, no versículo de número 35, diz o seguinte: naquele dia, sendo já tarde. O advérbio de tempo diz que era tarde quando eles atravessaram o Mar da Galileia. Se era tarde quando eles fizeram uma travessia, quando eles chegaram na outra margem, num outro ponto que não sabemos com tamanha precisão, então era mais tarde ainda. Então eles atravessam o Mar da Galileia, quem sabe já, e diz o texto, tarde, passam por uma situação de medo, de pavor, de insegurança, num tempo horrível, acinzentado. Calcula-se, os estudiosos, que eles chegaram do outro lado, a outra margem, às sombras da noite, quem sabe no clarão da lua.
E quando eles chegam do outro lado da margem, os discípulos podiam muito bem pensar: bem, agora o pior já passou. Certamente que as tormentas ficaram para trás. Agora sim estamos em terra firme, porque pior não pode ficar. Será? Os queridos irmãos, na outra margem, então vamos lembrar uma coisa: eles saíram tarde, passaram medo, pavor, uma intranquilidade, uma situação de apreensão. Chega mais tarde ainda, e quando eles desembarcam e começam a caminhar em direção a Gadara, Gerasa, eles estão na encosta das montanhas, o que era um lugar tumular. Quando chega na sombra da noite, eles estavam em meio a um cemitério. Era um ambiente tumular, eram túmulos que haviam naquelas encostas, quem sabe um cemitério já antigo, no horário crepuscular, nas sombras da noite, ou começando a anoitecer. E o que é que aparece lá? Um homem desvairado gritando, um homem gritando enlouquecidamente, aquele som invadindo a encosta daquela colina, no escuridão, na sombra da noite, um som horrível de um homem sobre forças negativas, forças do mal, forças demoníacas, diz o texto, expressivamente desequilibrado, com gestos e atitudes de anormalidade. E se a coisa estava ruim, agora é que ficou pior. E eu confesso, irmãos, que se eu estivesse ali junto com os discípulos de Jesus, eu me encolheria atrás de nosso Senhor e diria: Senhor, vai. E de fato não há menção dos discípulos aqui nesse texto, só do Senhor Jesus. Então, se a situação de medo, de pavor, de paura no mar da Galileia, agora eu acho que a situação ainda é um pouco além, devido ao horário, devido à escuridão e ao fato deles estarem num lugar que era um cemitério, um lugar, um ambiente tumular. Quem era aquele homem? Quem era aquele ser humano? Quem era aquela pessoa? O texto fala que aquele homem tinha uma força descomunal, um homem completamente indomável. O versículo de número 4 diz que tentaram prendê-lo com cadeias, com amarras, e ele destruía tudo. E por que será que eles queriam prender aquele homem, ou talvez aquele jovem? Porque certamente ele representava uma ameaça à sua família, quem sabe a uma criança, um adolescente, ou alguém de mais idade, porque ele estava completamente enlouquecido. Talvez a melhor maneira de segurança seria amarrá-lo, enclausurá-lo, mas aquilo era impossível, porque ele destruía tudo. Este homem que aparece gritando naquelas colinas, aquele lugar de cemitério, em meio de porcos, e milhares de porcos que ali estavam. Você imagine tudo isso na escuridão da noite. E eu tenho certeza que se estourar uma bomba aqui, todo mundo se assusta. Era isso, era essa tensão possivelmente que estivesse nos discípulos, porque a aparência daquele homem que aparece gritando na sombra da noite, num lugar tumular, era a aparência de um homem certamente horrível, de um animal, de um bicho. O texto diz que aquele homem, do versículo 5, se feria com pedras.
Era um homem que não apenas estava destruído por dentro, no seu coração, na sua alma, mas também destruído por fora. E o Evangelho segundo Lucas nos diz que ele não se vestia, ou seja, além disso estava seminu. Então você imagine num ambiente tumular, nas sombras da noite, num lugar de cemitério, em volta de milhares de porcos, e um homem gritando desvairadamente seminu na escuridão da noite. Eu penso que qualquer um de nós haveríamos de fazer como os discípulos, emudecer. E ele vê Jesus. E ele vê nosso Senhor, e ele corre, diz o texto que o adora. Em grego ele significa prosquine-se, né? Curva-se em reverência. Mas então você imagine a cena da sombra da noite, no lugar tumular, com porcos todos agitados, porque um homem que gritava dia e noite sem parar, seminu, machucado, feio, um monstro, eu diria que seria o Frankenstein de Gadara, um homem horrível, um homem destruído por dentro e por fora, e que quando vê Jesus, vem desvairadamente em direção a Jesus e os seus discípulos, nas sombras da noite. Quando ele vê Jesus, ele corre e se prostra, porque diante de Deus até os demônios se submetem. E quando Jesus fala para aqueles demônios saírem daquele homem, aquele homem rilha os seus dentes, enrijece a sua voz, e ele grita diante de nosso Senhor. O versículo de número 7, olha o versículo de número 7. Versículo 7 diz: exclamando com alta voz. Ele gritou diante de Jesus. E o que ele disse para Jesus? Que tenho eu contigo? Veio aqui para me atormentar. Olha só. E por que ele gritou com Jesus? Porque o texto diz, versículo 8, porque Jesus havia dito: espírito imundo, sai deste homem. Naquele momento Jesus diz a respeito dos espíritos, e eles respondem que eles são uma legião. Havia centenas ou milhares deles ali incorporados no coração, na alma daquele homem, destruindo-o por dentro e por fora. Jesus expulsa aqueles espíritos, e Jesus permite que aqueles espíritos entrem nos porcos por causa da região, uma região gentílica. Então eu quero repetir: nas sombras da noite, num lugar tumular, um homem desvairado gritando, agitando centenas, milhares de porcos, um barulho ensurdecedor, grita diante de Jesus. Jesus permite que aqueles demônios entrem naqueles porcos. Aqueles porcos tornam um barulho maior, enlouquecido, subindo colinas, montanhas e se precipitando. Uma cena das mais horríveis, de uma certa maneira. Uma cena terrível para os discípulos que haviam passado pouco tempo antes pelo medo, pelo pavor, pela insegurança, e quando aportam agora em terra numa outra margem, parece que o medo, a insegurança tem aumentado. Mas quanto ao fato, meus irmãos, dos espíritos entrarem nos porcos, quanto à permissão de Jesus, não há necessidade de fazer qualquer doutrina sobre isso. Não precisamos idealizar nenhuma teologia a respeito disso. Não é isso a coisa mais importante nesse texto. Mas a coisa mais importante é que tudo serviu para o testemunho aos discípulos, testemunho àquele homem que fora transformado, regenerado,
testemunha aos demais que estavam naquela colina, naquela escuridão também em meio aos porcos, e testemunha aos homens daquela cidade. Para os discípulos, Jesus é o Senhor que tem poder sobre a natureza terrena. É Ele quem dá ordem ao mar e ao vento, aquietando e trazendo bonança. Mas agora em terra firme, eles percebem o poder de Jesus sobre a natureza humana e sobre a natureza espiritual, transformando, regenerando, libertando, curando este homem que estava sob forças negativas. A reação daquela cidade foi terrível, uma coisa horrível. Não podiam ter sido mais grotescos do que foram com nosso Senhor e Salvador, diante da graça e da misericórdia, diante da compaixão. Naquele momento a notícia se espalhou, porque no avançado das sombras da noite, na colina tumular, em meio a milhares de porcos, num barulho terrível, quando aqueles porcos se precipitam, outros que estavam na redondeza, assustados com aquilo, vão até a cidade, conta tudo o que havia ocorrido, e é claro que essas coisas não acontecem num segundo. Até que eles foram, até que aqueles homens da cidade viessem. O que aconteceu nesse tempo? Eu penso comigo que foi o tempo de limpar aquele homem maltrapilho, sujo, machucado. O texto diz que ele estava vestido, talvez algum dos discípulos o ajudaram com túnica, com alguma coisa. O texto diz que ele estava ajuizado. Imagine agora retornar à consciência diante do Filho de Deus, sua consciência, saber que aquele que está na frente dele é o seu restaurador, seu salvador, Senhor da sua vida. Aquele homem não tinha vida, não tinha sonho, não tinha esperança, era um verdadeiro bicho, um animal, mas agora está transformado, sociabilizado, limpo, talvez, arrumado, vestido, sentado e aos pés do Redentor Jesus. Compaixão. Vai e anuncia aos teus o quanto o Senhor teve compaixão de ti. Quando os homens daquela cidade vieram, porque eles foram anunciados a respeito da transformação, mas também a respeito dos porcos, e o povo daquela cidade não conseguiu ver, não foram capazes de ver a graça de Deus, a compaixão do Senhor. Tanto é que eles fizeram uma coisa mais horrível que poderia ter acontecido. Eles pedem para que Jesus saia do território deles. Meus irmãos, pois foi diante de Jesus que houve a recuperação dos valores. É diante de Jesus que acontece a recuperação da ética, moral, do sentido da vida, do valor da vida. Por que é que aquelas pessoas pediram para Jesus sair, sendo que ele usou de compaixão? Ele diz àquele homem: agora vai e conta à sua família o quanto o Senhor teve compaixão de ti. Por quê? Que eles pedem para Jesus sair, quando deveriam pedir a Jesus e clamar e implorar que ficasse? Era uma sociedade descristianizada, era uma sociedade materialista. Eles estavam preocupados com o lucro, Deus é o dinheiro, a cifra monetária. Era uma sociedade da conveniência, era a cultura que não valoriza a vida. Por isso pediram para que Jesus saísse. Mas Jesus é o Senhor que tem compaixão de nós. E da mesma maneira que ele teve a compaixão daquele homem a quem ninguém dava absolutamente nada, da mesma maneira ele teve compaixão de você, e ele teve compaixão de mim. Vai
e anuncia aos teus o quanto o Senhor teve compaixão de ti. Jesus valoriza a vida humana, queridos irmãos. Às vezes você pode não ser importante para a sua família, você é importante para Deus. Pode ser que seus amigos do trabalho não te valorizem, mas você é importante para Jesus. Você pode ser marginalizado, discriminado, ser considerado menos do que um animal, mas para Deus, porque Deus mandou Cristo Jesus, cujo sangue caiu sobre nós, sangue da remissão do perdão dos pecados, e foi para esse, cuja sociedade não dava nenhum valor. Essa vida é importante para Jesus, como é a sua vida, e como é a minha vida. Imaginar que nós estávamos no conselho eterno de Deus, na eternidade, quando Ele planejou o plano da salvação. Isso mostra o quanto Deus teve compaixão de você e de mim. Eu quero dizer, meus irmãos, que na cultura do mundo antigo, realmente a vida não era valorizada. O governador Pôncio Pilatos, que tornou-se governador certamente o mais conhecido de toda a história, e que presidiu o julgamento mais importante de toda a história da humanidade. Tanto é que o seu nome foi parar no credo apostólico, quando diz: padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, dando assim uma datação histórica. Pois Pôncio Pilatos se suicidou, tirou a sua própria vida, porque na cultura do mundo antigo não se dava tanto valor à vida como se dá dentro do cristianismo, como se dá em Cristo. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, terá vida eterna. Seu conceito de vida no cristianismo. Brutus e Cássios, senadores romanos, famosos na história da conspiração, se suicidaram. Quando nós falamos do famoso romance entre Antônio e Cleópatra, famosa beleza egípcia, ambos tiraram suas próprias vidas. Quando a gente fala do imperador Nero, aliás, há um autor que diz que Nero era a constituição de sangue e lama, um homem mau, cruel, sanguinário. Nero tirou sua própria vida. Sêneca, que foi conselheiro de Nero, filósofo, pensador e conselheiro. Aliás, veio uma coisa na minha cabeça: será que não foi ele que aconselhou Nero, não? Porque Sêneca também tirou a sua própria vida. Imperador Adriano, enfim, no mundo antigo, em Cristo está a valorização da vida humana. Vim para que tenham vida, e vida com qualidade, vida debaixo da graça, vida no sangue de Cristo, vida direcionada à cruz de nosso Senhor. Isso é vida, vida plena, vida espiritual. Eu termino, meus irmãos, aqui apenas uma pequena reflexão. É essa a cosmovisão da compaixão de Deus em Cristo Jesus. Quando aquele homem transformado, regenerado, curado, é claro que ele quer seguir a Jesus. É o mínimo que devemos fazer. E Jesus diz assim a ele: não, fica aqui, fica entre os teus, fica na sua família, mas fala para eles quanto o Senhor teve compaixão de ti. Compaixão, meus irmãos, essa é a palavra. Compaixão é o verbo encarnado que dá a sua vida por nós. Jesus é quem dá sentido à nossa vida. Sem Ele, nada podeis fazer. Da mesma maneira que
Ele trabalhou um dia também com a sua graça e a sua compaixão sobre a nossa vida. E esse é o verdadeiro sentido da vida. E se alguém sente no coração trabalhar de Deus, do Espírito Santo, dizendo: eu quero este Jesus, sente arder na alma, porque isso é uma decisão de Deus, irmãos. É a hora de dizer o seguinte: eu vou seguir Jesus, eu quero esse Senhor do meu coração, eu vou amar esse Senhor a partir de hoje, com a ajuda de Deus, porque Ele, somente Ele, teve compaixão de mim. Vai e anuncia aos teus o quanto o Senhor teve compaixão de ti. Que Deus nos ajude e que Deus nos proteja. Amém.